Olha, eu tinha um aluno que foi reprovado no exame em 10 segundos ou menos. Isso mesmo. Não posso falar o nome desse aluno aqui por questões éticas, mas o primeiro fato que fez com que as aulas dele não dessem certo e que ele não aprendesse era porque ele mesmo, ele não queria aprender. Ele estava tirando a habilitação por pressão dos pais dele que queriam que ele dirigisse. E eu lembro que depois que ele já tinha feito 10 aulas, ele ainda não sabia puxar de primeira para a segunda marcha. Ou ele esquecia a embreagem, ou ele puxava para a marcha errada. E quando chegou no dia da prova dele, aconteceram 2 fatos. E um desses fatos ajudaram a salvar ele a ter uma segunda chance da prova. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho, mete o dedão no like e bora para nossa videoaula. Eu sou Rafael, sou instrutor de trânsito, vou ajudar você a passar no exame de primeira. O primeiro fato que aconteceu na prova dele é assim que começou a prova, na hora que ele entrou no carro, eu, como instrutor, não posso interferir na prova dele. Eu tenho que ficar do outro lado da área de exame. Então eu estava olhando, eu vi tudo que aconteceu, todos os fatos que levaram à reprovação dele. O primeiro fato que aconteceu, isso que eu tô contando aqui, eu tô contando para vocês, porque eu não trabalho na área de exame mais. Porque o que eu fiz para ajudar ele ainda foi errado. Não era para ter ajudado ele de maneira alguma, não era para ter interferido no exame dele. Mas como de qualquer maneira ele foi reprovado, então eu posso contar aqui para vocês o que aconteceu. Assim que começou a prova e ele entrou no carro, ele fechou a porta do carro. Ele pegou a porta do carro, encostou assim a porta do carro. E a porta do carro ficou entreaberta. Só que o examinador, ele só consegue perceber que sua porta, ela está entreaberta quando você já está no percurso da prova. Enquanto você está ali na baliza, a porta, ela não vai batendo. Então não dá para o examinador perceber que a porta está entreaberta. Então, durante esse momento, você ainda não perdeu 3 pontos. Deixar a porta entreaberta são 3 pontos. Esse é o primeiro fato, ele já perdeu 3 pontos de cara. Quando o examinador pediu para ele ajustar tudo, ele não lembrava como que ajustava as coisas, nem retrovisor, nem o banco. Ele lembrou um fato, ele lembrou de colocar o cinto, isso ele lembrou. Ainda colocou o cinto primeiro, que é errado. Até o final do vídeo eu vou explicar para você qual que é a ordem certa para você não ser reprovado. Então assiste o vídeo até o final. Depois desse fato, em que ele deixou a porta aberta, colocou o cinto, ajustou tudo errado, o examinador sentou aqui do lado dele. O examinador tá com a prancheta, vê se o nome tá certo, está tudo certo. Fala para ele, pode ligar o carro. Primeiro fato, você não liga o carro direto. Você liga só o painel. Depois que as luzes aqui no painel se apagaram, é que você vai ligar o carro, tá? Aí sim ele foi, ligou o carro. Vou até ligar o ar-condicionado aqui para poder explicar para vocês melhor. Depois que ele fez isso, o examinador mostrou o cronômetro para ele e falou para ele, olha, esse aqui é o cronômetro, ele tá zerado. Eu vou soltar o tempo da baliza para você poder começar. O examinador pegou o cronômetro, mostrou para ele, falou, ó, valendo. Quando o examinador falou, valendo, ele pegou, era um Fox. E o Fox, ele tinha que afundar o câmbio, afundar a manopla aqui do câmbio para poder colocar na ré, sem apertar a embreagem. Ele afundou aqui, sem seta, sem olhar o retrovisor, sem nada. Ele só, quando o examinador falou valendo, ele só afundou o câmbio aqui, puxou para a perna e colocou a ré. O carro deu um estalo que eu achei que a caixa de marcha tinha caído no chão. Eu achei que a caixa de marcha tinha quebrado. A marcha entrou. Sem embreagem a marcha entrou, de tanta agressividade que ele colocou. Porque ele era um cara bem maior que eu. No Fox ele ficava aqui, ó. E ele era forte. Então com a força que ele colocou aqui, a marcha entrou.
Só que como o carro estava com freio de estacionamento puxado, o carro ele não andou tanto para trás, mas ainda deu um pulo. Na hora que ele tal, deu aquele estalo, o carro fez assim, ó, pum, foi para trás e ficou preso no freio de estacionamento. A área de exame, todo mundo olhou pro carro dele. Só que daí, como o carro não andou, o carro só deu um pulo, mas aquele pulo pro alto, e o carro não andou assim, algo assim significativo para que o carro tivesse andado sem seta, o examinador falou para ele: liga o carro e tenta de novo. Olha, o examinador deu uma segunda chance para ele. O examinador falou para ele: liga o carro e começa de novo. O examinador tirou só 2 pontos. Ignorou que ele não olhou os retrovisores e que ele não ligou a seta. Daí, na hora que ele foi ligar de novo, quem disse que o carro pegava? O carro não pegava mais. Aí eu fiquei olhando do outro lado, não interferi, porque eu não posso ir lá no exame. Aí depois que ele tentou umas 4 vezes, o examinador falou: cadê o instrutor desse carro? Cadê o instrutor? O carro não tá pegando. Aí eu imaginei, pô, ele quebrou alguma coisa no carro. Aí eu fui até o carro, na hora que eu virei a chave, não tinha nada, não tinha luz nenhuma aqui. Tava tudo apagado. Aí eu falei: olha, vou abrir o capô, porque eu acho que o cabo da bateria soltou. O cabo da bateria do carro tava meio bambo. Só que na hora que eu me aproximei dele aqui, ó, na hora que eu não abri a porta do carro, na hora que eu me aproximei, por aqui eu enfiei minha mão aqui pra tentar ligar o carro. Na hora que eu me aproximei, eu fui com as 2 mãos aqui, ó, fiz assim, ó, e bati a porta, entendeu? A porta tá entreaberta, né? Fiz assim, ó, empurrei a porta. Eu não falei no começo do vídeo que a porta tava aberta? Na hora que eu me aproximei do carro dele, eu fui e empurrei a porta, fechei a porta pra ele. É errado? Eu sei que eu tô errado, mas eu quero que o meu aluno passe. Então eu interferi na prova dele, empurrei a porta pra fechar a porta, porque eu coloquei o meu corpo aqui pra poder puxar aqui a manopla pra abrir o capô do carro. Fui lá, girei o cabo da bateria, pegou. Liguei o carro, pronto, o carro pegou. Daí o examinador já deixou o carro ligado, certo? Eu me afastei do carro, o examinador pegou o cronômetro, soltou o cronômetro de novo, falou: ó, continuar a prova. Quando o examinador falou para ele continuar, ele lembrou da embreagem, ele apertou a embreagem, colocou a ré, tentou andar de novo com o freio de mão puxado, sem seta e sem olhar. Daí o examinador falou pra ele: olha, sinto muito, mas o exame acabou, você tá reprovado. Você, pela segunda vez, você deixou o carro morrer, e você deixou o carro desligar, você andou com o freio de estacionamento puxado e sem olhar os retrovisores, sem ligar a seta. Eu vou falar pra vocês todo o passo a passo que eu passei pra ele, que ele não decorou. Tanto porque ele não queria dirigir e também porque ele tinha dificuldade para poder aprender esses pontos de referência. Como que eu dei... Nunca tive um aluno que eu cheguei em 10 aulas, o aluno não sabia colocar a segunda marcha. Nunca. Foi o único aluno, por isso que eu lembro dele até hoje, porque foi o único aluno que eu não consegui passar os meus métodos. Mas eu acredito que eu não consegui passar porque ele não queria aprender. Ele não queria dirigir, certo? Presta atenção, se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho, mete o dedão no like e presta atenção até o final. Primeiro fato que ele errou é o fato que eu ensino sempre no passo a passo, que é: bateu a porta, confere se a porta realmente está fechada, tá certo? Na hora o instrutor não vai estar ali para te chamar a atenção, para falar: poxa, não bate a porta do meu carro não. O instrutor não vai estar do seu lado, então pode bater a porta. O examinador não vai falar nada: ah, não bate a porta porque vai quebrar. Não vai falar nada disso. Então pode bater a porta, para a porta realmente ficar fechada. Depois, o segundo erro dele: ele não ajustou o banco. Então
ele não sabia se o pé dele ia alcançar a embreagem ou não. Então o outro fato é você colocar o pé no pedal e sua perna ficar levemente flexionada. Se sua perna está muito esticada, quer dizer que você está longe demais dos pedais. Então você vai colocar o pé no freio ou na embreagem, vai ajustar o banco para você conseguir alcançar os pedais do carro. Outro fato é que daqui para o volante, seus braços não podem ficar esticados. Se o seu braço está esticado, é porque você está muito longe do volante. E daí, quando você for fazer curva, você vai acabar cruzando os braços. E se você cruza os braços, você perde ponto ou pode perder até a prova. Porque se você fizer uma curva e perder o controle do carro, o examinador tem autonomia para te reprovar automaticamente. Então aqui, ó, na lateral, eu vou ajustar meu banco, vou colocar meu banco, vou girando aqui, ó, para frente, para o banco ficar um pouco mais perto do volante, ó, meu corpo fica mais perto do volante. E agora você pode perceber que meu braço está levemente flexionado. O desenho do volante já é assim, justamente para você colocar, ó, os dedos, ó, aqui, ó. E é daqui que você vai dirigir. Não é com as mãos aqui em cima, não é com as mãos aqui embaixo, não é com a mão aqui e a outra na perna, uma mão aqui e a outra na janela. Não, com as duas mãos daqui o tempo todo. Você só vai tirar a mão para poder trocar a marcha e vai voltar com a mão para o volante. Muitos alunos me perguntam: ah, mas se meu nariz coçar, meu olho coçar, não posso tirar a mão? Pode, claro que pode. Ó, faz assim, ó, e volta a mão de novo. Isso não tem problema. O problema é a pessoa que quer ficar dirigindo com uma mão só o tempo todo. E isso não pode. Isso é uma regra do exame, é a regra de segurança. Para você dirigir com mais segurança, é você estar com as duas mãos no volante. Ok? Na hora de você ligar uma seta, você não vai tirar a mão toda do volante para ir lá e ligar a seta. Você vai usar somente os dedos para poder ligar a seta. Ó, só os dedos para cima e para baixo, só os dedos, nada de tirar a mão toda para poder ligar a seta ou ligar o limpador. Não vai ser com a mão toda, vai ser só com o dedo. Esse dedo fica no volante. Ó, o polegar fica no volante e esses dedinhos aqui é que sai para poder ligar ou desligar alguma coisa. Ok? Agora, o ajuste dos retrovisores. No caso aqui desse carro, o retrovisor é elétrico. Aqui nesse carro, o lado esquerdo aqui é a letra L e o lado direito a letra R. Ok? No caso aqui, esses retrovisores são elétricos. Então, você vai ter que ligar pelo menos o painel do carro para os retrovisores poderem funcionar. Se o examinador se assustar e achar que você vai ligar o carro, ele pode tirar ponto. Então você pode avisar para ele: olha, eu vou ligar, o examinador vai estar sentado aqui do seu lado, eu vou ligar o painel do carro para poder ajustar os retrovisores. Aqui está na letra L, o lado esquerdo. Então se eu colocar para fora, ó, eu for clicando, repara que eu vou clicando para fora, o retrovisor vai ficando cada vez mais para fora. Se eu clicar para dentro, eu vou ver cada vez mais a pintura do carro. Só que se você vê muito a pintura do carro, qual o fato que vai ocorrer? Você está adiantando o ponto da baliza. Se você adiantar o ponto da baliza, o carro vai ficar muito para fora da vaga. Então qual que é o segredo? É você ver o mínimo do carro possível. Tá vendo lá a maçaneta? Ó, eu vou deixar a maçaneta no cantinho do retrovisor, ó. Olha lá, a maçaneta no cantinho do retrovisor. Tá vendo ali, ó? E eu vou mudar aqui para a letra R e vou ajustar o outro lado do mesmo jeito, ó. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o retrovisor do meio, colocando o vidro lá de trás, aqui dentro, certo? Aqui, lembrando o fato da mão, ó. Eu vou deixar o dedo aqui, é daqui que você vai ligar a seta, tá? Nada de tirar a mão toda do volante para poder ligar a seta. Agora que eu vou puxar o cinto aqui, ó, para poder colocar o cinto de segurança. Por que eu não puxei o cinto de segurança logo no começo?
justamente para eu não esquecer o cinto de segurança. Talvez você esteja se perguntando por quê. Quando o carro não tem vidro elétrico, você tem que ajustar os retrovisores usando as mãos, certo? Quando você coloca o cinto trava e você não consegue esticar a mão para poder ajustar o retrovisor do lado direito. E isso, quando o examinador já está sentado aqui do seu lado, demonstra uma falta de conhecimento, uma falta de organização. Então vai ser sempre nessa ordem: porta, banco, retrovisores, cinto. Essa é a ordem que você tem que seguir para você não esquecer. Para poder sair com o carro, seta, marcha, freio de mão, olhar para os dois lados para depois sair. Para poder parar o carro, estacionar, ó, desligo a seta, ponto neutro, freio de mão. Vou fazer a ordem de novo. Você pode fazer essa ordem aí na sua casa com o carro parado, não tem problema. Seta, marcha, ó, baixa o freio de mão, olha para os dois lados. Repara que na minha olhada eu sempre balanço a cabeça. Não vale olhar mexendo só os olhos. O examinador não aceita. Um examinador está sentado aqui do seu lado, o outro examinador está sentado aqui no banco de trás. Na maioria dos exames é assim. Quando o examinador está sentado aqui, ainda é pior. Por quê? Quando é só um examinador, ele tem menos chance de perceber se você está olhando ou não. Então, você tem que balançar a cabeça, gesticular os movimentos, para ele perceber que você está olhando o retrovisor. E se você mexe só os olhos, ele vai falar que você não olhou. E não vai adiantar você parar a prova para poder discutir com ele. Se ele já riscou, o risco é a caneta. Depois que ele riscou, não tem como você discutir com ele durante a sua prova. Ele já riscou. O mais importante é você continuar o exame para passar confiança para ele e exagerar mais nas olhadas do retrovisor, ok? Então, ó, para poder parar desligo a seta, ponto neutro, freio de mão. Tem que evitar ao máximo essa olhada para baixo. Vou sair com o carro, marcha, opa, olha eu me confundi, né? Seta, marcha, freio de mão. Vou parar o carro, desligo a seta, ponto neutro, freio de mão, puxar. Vou sair com o carro, seta, marcha, freio de mão. Parar o carro, desligo a seta, ponto neutro, freio de mão. O freio de estacionamento, lembra que eu já contei aqui para você? Se você não é inscrito, por isso que talvez você não tenha visto esse vídeo, mas eu já expliquei por que do barulho do freio de estacionamento. Ou se você não é inscrito, você tem que se inscrever, ativar o sininho que está aqui no canto para você não perder essas dicas, tá bom? O freio de mão, quando a prova ela tem um examinador que fica do lado de fora do carro, esse examinador que está do lado de fora é ele que fica com o cronômetro na mão e o dedo no cronômetro. Ele só vai parar o cronômetro quando o examinador que está aqui dentro falar com ele. Ele estica a mão pro lado de fora, desse lado aqui, e fala para ele, ok, tá? Ele estica a mão pro lado de fora também, fala ponto, ó, 2 pontos, 3 pontos, 1 ponto. Ele estica a mão aqui e ele fala pro examinador que tá lá fora para ele estar ciente dos pontos, tá? Então, esse examinador que tá lá fora, às vezes, 99% das vezes, ele para o cronômetro quando ouve esse barulho, tá? Você não sabia disso, está sabendo agora. Lembrando que o meu WhatsApp está disponível aqui no link da descrição. Está escrito Fórmula da Aprovação. Todos os alunos lá têm o meu WhatsApp para poder tirar as dúvidas. E lá as aulas em vídeo estão em sequência certinha para você não se confundir. As aulas que tem lá não tem aqui no YouTube. Então tá liberado lá para você, tá bom? Não perca essa oportunidade. Para descer o freio de mão é que você aperta o botão. Para subir o freio de mão você não aperta. Ele tem que ouvir esse som, ok? Agora vamos lá. Questão agora, se você decorar essa ordem,
Não importa se você vai estar nervoso, ansioso, você vai fazer essa ordem tantas vezes, mas tantas vezes, que mesmo que você esteja nervoso, ansioso, preocupado, você vai conseguir fazer essa ordem. Por isso que você tem que fazer sempre na mesma ordem. Se você faz uma ordem aleatória, quando chega no dia da prova, ou você vai esquecer a seta, ou você vai esquecer a embreagem, ou você vai esquecer o freio de mão, ou você vai esquecer de olhar. Então você tem que seguir a mesma ordem sempre. Tem que ser sempre na mesma ordem. Isso vai virar um mantra na sua cabeça. Isso vai virar um automatismo correto. Tem um automatismo incorreto, que é aquele aluno que ele chega no par e olha só para os dois lados e vai andando. E esse automatismo aqui é o correto. Você vai criar um automatismo correto para você conseguir fazer a prova com mais fluidez, sem você ficar se esforçando tanto para lembrar o que é que tem que fazer, tá? É dessa maneira que você faz aí nas suas aulas na autoescola? O seu instrutor te explicou tudo isso quando você começou as suas aulas? Talvez ele até te explicou, mas você sabia que você só absorve 30% do que o instrutor te fala? Mais de 70% às vezes da sua aula você não consegue entender nada do que ele está falando, porque você está se preocupado em fazer as manobras, em dirigir, não consegue prestar atenção no que ele está falando, tá? Por isso que é importante você procurar os vídeos para você conseguir focar melhor, aprender mais e quando chegar nas aulas na autoescola, você colocar em prática, tá bom? Eu não sei o que você está passando na sua vida, se você mesmo que quer tirar a carteira ou alguém que está pressionando você para tirar a carteira, tá? Eu não sei como está a sua vida agora, mas eu vou dizer para você, dirigir é algo libertador. Dirigir é conquistar a sua independência. Não deixe isso para depois. Depois vai fazer muita falta. Dirigir vai abrir as portas para você do emprego, oportunidades de estágio, oportunidades de você passear, conhecer lugares incríveis, viajar com a sua família, com o seu namorado, namorada, tá? Então não deixe para depois. Quanto mais tempo demora para você aprender a dirigir, passar na prova, mais difícil vai ser de você aprender. Quanto mais novo você é, mais você tem capacidade de entender a complexidade que é isso aqui. Dirigir não é fácil, requer muito treinamento, mas é possível, tá bom? Você quer assistir mais vídeos como esse? Então se inscreva no canal, ative o sininho, aqui embaixo está meu WhatsApp. E eu te vejo na próxima videoaula. Um abração e tchau, tchau!